Eu não vou mais permitir que meu filho cresça aqui, por mais rico que eu seja, disse o alemão em lágrimas antes de fechar a porta de sua mansão e sair arrastando a mala no meio da noite. O destino não era a Suíça, nem os Estados Unidos, mas sim o Brasil. Meu nome é Félix Wagner, sou um produtor de documentários que cobriu guerras por 28 anos e pensei que entendi o mundo. Até que um gráfico na tela do monitor disparou como o coração de alguém fugindo. Os pedidos de residência de longo prazo da Europa e dos EC19 aumentaram de forma anormal e a maioria dessas pessoas não era turista. Eram médicos, advogados, professores, executivos, os vencedores da sociedade. Por que os vencedores estavam fugindo? Naquela noite, decidi voar para Guarulhos, em São Paulo, em busca de uma única resposta. Quando a segurança se torna um luxo, o ser humano abandona tudo para viver uma vida normal novamente. Cheguei à estação de TV na manhã seguinte, sem tempo sequer para tomar um café, quando o chamado da sala de edição soou como um alarme. Félix, entre aqui agora. A porta da sala de reuniões se abriu, revelando a luz de 4 telas gigantes, alinhadas como um muro do destino. A linha no gráfico não estava subindo lentamente, ela disparava como alguém fugindo de um incêndio. Minha respiração falhou. O chefe de produção não começou com longas explicações. Ele apontou para os números e pastas de documentos. Olhe bem, isso não é uma onda de turismo. Não são vistos de curta duração. Ele abriu um relatório que resumia os pedidos de residência de longo prazo de vários países envolvidos. O aumento era inexplicável, ocorrendo quase simultaneamente, como se alguém tivesse apertado um único botão e o mundo inteiro tivesse respondido. Tentei sorrir e encarar isso como uma piada, pois o cérebro de um documentarista muitas vezes se protege com humor diante de algo que não se encaixa ou é uma nova tendência. Os ricos querem mudar de cenário. Eu disse, mas minha voz soava insegura. O chefe de produção não riu. Ele mudou o monitor para a próxima página. Estes são os perfis dos candidatos. O que me fez calar completamente não foi o número, mas sim as profissões. Médicos especialistas, advogados, acadêmicos, engenheiros, executivos de alto nível. Pessoas que normalmente podem comprar conforto com dinheiro. Pessoas que estão dentro do sistema e sabem como vencer o sistema, ele acrescentou suavemente, como pregar um prego na madeira. Além disso, estavam se inscrevendo em família, não individualmente. A palavra família tornou a atmosfera da sala imediatamente mais pesada, porque significava que não era uma experiência temporária, mas um reassentamento de raízes. Trabalhei tempo suficiente para saber que o mundo se move mais por forças de repulsão do que de atração. As pessoas migram quando algo as expulsa de casa, guerra, fome, colapso. Mas os dados à minha frente estavam dizendo que essa força de repulsão não vinha de países pobres e nem mesmo de zonas de guerra. Vinha de cidades com trens pontuais, sistemas de seguro e assistência social completos. Cidades que costumávamos acreditar serem o melhor lar possível. Olhei para o gráfico e senti uma sensação estranha, como ver a bússola do mundo girar ao contrário. O chefe de produção colocou a pasta 1 à minha frente. Sua missão é ir e encontrar a resposta. Faça um documentário. Não resuma com preconceito. Não venda sonhos. Traga a verdade. Eu acenei, mas interiormente ainda hesitava. O país de destino era o Brasil. Um país que, na memória de muitos europeus, era mais um destino de férias do que um lugar para criar filhos. Se fosse há 10 anos, eu teria pensado que essa era uma ideia de programa inventada para ser emocionante. Mas desta vez, tinha o peso dos números e o silêncio da sala de reuniões como testemunhas. Naquela noite, voltei para casa mais cedo que o normal. Minha esposa, Ingrid, estava arrumando a mesa do jantar. Ela viu a expressão no meu rosto e soube imediatamente que não era um dia comum. Contei-lhe sobre o gráfico. Ela ouviu em silêncio e então fez a pergunta mais curta e mais cortante. E do que você acha que eles estão fugindo? Não consegui responder imediatamente, pois a resposta que me vinha à cabeça não eram palavras bonitas. Eram palavras que os europeus estavam começando a ter medo de dizer em voz alta ultimamente.
A sensação de que a segurança está vazando lentamente e estamos fingindo não ver. Naquela noite, Ingrid me convidou para sair para caminhar. Andamos pela rua onde vivi a vida inteira, mas o ambiente parecia ter mudado a pele da cidade. A familiaridade ainda estava lá, mas os músculos por baixo estavam mais tensos. Algumas luzes da rua brilhavam como sempre, mas o silêncio tornava cada pequeno ruído mais alto. Um grupo de adolescentes ria alto perto da estação de metrô. Não estavam fazendo nada de ilegal, não estavam vindo em nossa direção, mas eu me peguei apertando automaticamente a mão de Ingrid com mais força. E me assustei com a verdade que só notei naquele momento. Eu nunca precisei fazer isso antes. Continuamos andando sem falar. Ingrid se virou para mim, como se pudesse ler meus pensamentos. Você sabe, Félix, não tenho medo daquelas pessoas, ela disse devagar. Tenho medo da sensação de que temos que ficar constantemente avaliando onde devemos ir e onde não devemos. Aquela frase me atingiu profundamente, porque não era sobre um evento. Era sobre a condição mental de viver em uma cidade que deveria ser um lar. E comecei a entender que a verdadeira força de repulsão talvez não fosse a alta ou baixa taxa de criminalidade, mas sim o fato de as pessoas comuns estarem cansadas de se proteger. De volta para casa, sentei-me em frente ao computador, revisando os dados repetidamente, como alguém esperando encontrar uma frase que simplificasse tudo, mas quanto mais eu olhava, mais via a sombra da verdade. Muitas pessoas não estavam correndo atrás de mais riqueza, estavam correndo atrás de uma normalidade confiável, uma normalidade onde os pais pudessem falar com os filhos sem esconder a preocupação na respiração. Levantei-me para pegar minha bolsa de câmera, verificando a bateria e o cartão de memória meticulosamente, como um ritual antes de ir para o campo de batalha. Embora desta vez não fosse um campo de batalha com tiros, era um campo de batalha de perguntas. Por que um país faz as pessoas se sentirem seguras o suficiente para baixarem a guarda? E se a resposta não é apenas a polícia, não é apenas a lei, não é apenas o sistema, então o que é? Antes de dormir, Ingrid perguntou baixinho, você vai mesmo? Eu me virei para ela e acenei. Eu preciso ver com meus próprios olhos, ouvir com meus ouvidos, andar na noite deles e voltar para contar a história da forma mais fiel possível. Parei um pouco antes de continuar. Se a segurança se tornou um luxo, então o mundo está realmente mudando. Naquela noite, reservei um voo para São Paulo, com a promessa silenciosa de que não faria um documentário para apontar o dedo para nenhum país, mas para perguntar o que perdemos que levou tantas pessoas a viajarem para recuperar sua vida comum. O avião pousou na pista do aeroporto de Guarulhos, no final da tarde. O céu de São Paulo estava cinza azulado, como se estivesse prendendo a respiração. Pressionei a testa contra o vidro da janela para ver a primeira imagem do destino que estava virando a bússola do mundo. E essa primeira imagem me fez semicerrar os olhos, incrédulo. Os aviões não estavam indo para o portão normalmente, estavam parados na pista, enfileirados como um engarrafamento em uma autoestrada. Um após o outro, eles se alinhavam, parecendo um comboio de veículos. Ninguém queria piscar com medo de perder algo importante. O aviso na cabine de passageiros veio com um tom educado, mas a palavra lotado na frase era mais pesada do que deveria ser. No momento, o saguão da imigração está com um grande número de passageiros. O tempo de espera pode ser maior que o normal. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Fechei os olhos por um segundo e pensei nos aeroportos da Europa. Os gemidos, as malas sendo jogadas, a frustração que parecia uma faísca esperando para acender. Se houvesse um lugar que tornasse os humanos mais egoístas, pensei, seria uma fila e um atraso. Peguei minha bolsa de câmera, verifiquei a bateria e o cartão de memória como se estivesse entrando em uma zona de perigo, embora fosse apenas um aeroporto, não a linha de frente. Mas no meu coração, eu senti como se estivesse entrando num laboratório gigante onde milhares de pessoas eram colocadas sob a mesma condição. Longa espera e incerteza. Veríamos a natureza humana ou a cultura social? A porta do avião abriu-se e o cheiro de ar úmido e quente tropical entrou. Segui a multidão pelo longo corredor.
placas em português e inglês eram claras, as luzes uniformemente brilhantes. Não havia cantos escuros que causassem apreensão, mas quando virei para o saguão da imigração, ouvi o silêncio antes de ver qualquer coisa. Havia gente suficiente para você realmente sentir o ar mais denso. As filas serpenteavam como cobras em um labirinto. O único som rítmico era o das rodinhas das malas batendo no chão de vez em quando. Mas o que eu não encontrei foi conflito. Não havia gritos nem xingamentos murmurados que se espalhassem como uma infecção na multidão. Fiquei parado por um momento, como se meu cérebro estivesse lento para processar o quão diferente a imagem era da minha expectativa. Entrei na fila em silêncio e observei os rostos. Os rostos dos turistas geralmente flutuam, como se estivessem pensando na foto que vão postar. Mas os rostos que vi hoje tinham um peso maior. Pareciam rostos de pessoas calculando uma vida, não uma viagem. E não eram apenas asiáticos. Vi pele branca, cabelos loiros, crianças pequenas em carrinhos, pessoas de meia idade segurando pastas firmemente, como se tivessem medo de que o papel voasse e o destino caísse junto. A fila se movia lentamente, mas ninguém empurrava. A lentidão parecia um teste que todos aceitavam mutuamente, sem que ninguém precisasse anunciar. Eu estava prestes a concluir que isso era apenas a polidez de aeroporto, até que um pequeno incidente aconteceu bem à minha frente e mudou todo o significado. Um casal idoso, provavelmente europeu, estava com um homem usando uma bengala, dando passos lentos de acordo com o ritmo do joelho. A fila era estreita, fazendo com que o espaço à frente dele se expandisse continuamente. Pensei, com meu instinto europeu anterior, que em breve alguém suspiraria, alguém ultrapassaria. Haveria um comentário sarcástico, como anda logo. Mas o que aconteceu foi como uma cena meticulosamente editada. Um brasileiro de meia idade, com roupas de trabalho, que estava na frente, olhou para trás e viu. Ele não fez uma cara de aborrecimento. Ele apenas se moveu para o lado e gesticulou para o casal entrar primeiro, como se dissesse, sem problemas, sem dizer uma palavra. E o que me arrepiou foi que as pessoas ao lado dele se moveram também. A pessoa seguinte se moveu também. A fila inteira se reorganizou suavemente, sem barulho, sem discussão, sem rostos de desvantagem ou vitória. Não era uma bondade de exibição, mas sim a criação de um espaço compartilhado através do gesto mais simples. O casal idoso acenou levemente em agradecimento. Muitos sorriram discretamente e tudo voltou ao silêncio como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, era como se alguém tivesse acendido uma pequena chama na minha cabeça. Isto não é um sistema, isto é um hábito social. Levantei a câmera para tirar 2 ou 3 fotos, mas baixei-a imediatamente, sentindo que o som do obturador era muito alto, como se estivesse perturbando a calma que todos na fila estavam mantendo juntos. A fila continuou a se mover. Eu estava escrevendo uma nota no celular quando vi o segundo incidente. Um estrangeiro que parecia ser americano ou inglês estava vasculhando a bolsa com um rosto irritado. Ele provavelmente não conseguia encontrar uma caneta para preencher o formulário. Vi sua testa franzida, como se estivesse prestes a reclamar. E naquele instante, várias mãos se estenderam, oferecendo canetas de brasileiros ao redor. Não era apenas uma mão oferecendo ajuda especial, mas várias mãos, como se um sinal tivesse sido respondido simultaneamente. O homem parou, olhou para a esquerda e para a direita, sorriu sem jeito, como alguém que acaba de ser ensinado sobre boas maneiras pela gentileza sem ser repreendido. Ele pegou uma caneta de uma das mãos e juntou as mãos em agradecimento, confuso. Quem ofereceu apenas acenou de leve, como se dissesse não é nada. Engoli em seco. Um sentimento começou a se formar lentamente no meu peito. Uma pequena vergonha por ter chegado com preconceito e a suspeita profunda de que, se pequenas gentilezas como essas acontecem no lugar onde as pessoas estão mais estressadas, como um aeroporto, isso pode não vir de instruções em placas de aviso, mas de algo embutido nas pessoas. Depois de passar pela imigração,
Arrastei minha mala para o saguão de desembarque e segui as placas para o Centro de Aconselhamento de Vistos de Longo Prazo. Eu queria ver com meus próprios olhos como era o gráfico na sala de notícias no mundo real. E foi então que mal consegui respirar. Na frente do balcão de aconselhamento havia uma longa fila. Não era predominantemente asiática, mas cheia de famílias ocidentais. Crianças loiras sentadas no colo das mães, homens de terno segurando pastas firmemente, mulheres de meia idade lendo listas de documentos como se estivessem lendo um contrato de vida. Vozes suaves em várias línguas se misturavam em uma onda tênue. Não era o som alegre de turistas, mas o som de pessoas mudando o seu mundo. Fiquei olhando por um bom tempo e de repente entendi por que alguns não queriam dar entrevistas. Eles não estavam fugindo para contar uma história a alguém. Estavam fugindo para ficarem em silêncio, para que seus filhos pudessem viver sem ter que usar uma armadura. Naquele momento, soube que minha missão não era apenas encontrar a resposta para por que o Brasil, mas sim capturar o que faz tantas pessoas acreditarem que aqui elas poderiam voltar a ser seres humanos comuns novamente. E minha primeira lição ficou mais clara. A segurança não começa sempre com muros altos ou câmeras de vigilância. Ela começa com pessoas na fila dispostas a se moverem umas pelas outras sem que ninguém mande. Voltei para o hotel mais tarde do que pensava naquela noite. A mala ainda não estava aberta e eu já estava em frente ao espelho fazendo a mesma pergunta. Se o Brasil é a resposta para as pessoas que fogem da instabilidade, então a resposta tem que ser provada pelos pés, não pelo gráfico. Peguei minha câmera, meu bloco de notas e olhei a hora, 22h47. Uma parte de mim queria descansar. A outra sentia que, se eu não saísse agora, tudo o que vi no aeroporto poderia ser explicado como apenas uma boa imagem montada para estrangeiros. Desci pelo elevador até o lobby e saí para as ruas de São Paulo. O cheiro da cidade tropical misturado com o cheiro de comida grelhada das barracas de rua me atingiu. A luz das placas das lojas refletia no chão ligeiramente molhado, como se a cidade tivesse acabado de passar por uma chuva. Decidi começar pelo transporte público, porque na Europa, a noite tardia é o momento em que o metrô se torna um espaço onde as mulheres precisam pensar 2 vezes antes de ir. Peguei o metrô na estação perto do hotel. As portas se abriram e as pessoas entraram e saíram em ritmo. Não havia colisões, nem empurrões para ganhar 1 metro quadrado de espaço. A primeira coisa que notei que desafiou minha crença anterior foi o número de passageiras mulheres, muito mais do que eu esperava, tanto que olhei de novo. Mulheres trabalhadoras estavam usando seus telefones, estudantes universitárias riam baixinho com amigas, segurando sacolas de açaí ou pão de queijo como se estivessem segurando a tranquilidade e não a desconfiança. E o que me fez calar novamente foi a linguagem corporal. Elas não estavam tensas, não estavam encostadas na parede, não estavam segurando suas bolsas contra o peito para impedir que alguém se aproximasse. Parecia que todas estavam apenas voltando para casa. Sentei-me em um canto. Então um pequeno evento aconteceu. Uma mulher de meia idade levantou-se e gesticulou para um senhor que havia entrado depois dela se sentar. Ela não falou muito, apenas sorriu e juntou as mãos levemente. O senhor sorriu de volta e se sentou. O evento terminou sem que ninguém o considerasse grande coisa, mas para mim era uma peça de evidência. A segurança não começa com a desconfiança mútua, ela começa com o reconhecimento mútuo. Desci na Avenida Paulista porque queria ver o coração da cidade à noite. A área ainda estava iluminada, as pessoas ainda andavam, mas o ambiente não era de caos incontrolável. Era de vivacidade com limites. A música das lojas era alta o suficiente para fazer você se sentir vivo, mas não alta o suficiente para se sentir ameaçado. Passei por um grupo de jovens tirando fotos. Eles riam, mas não encaravam estranhos de forma desafiadora. Comecei a entender que a tranquilidade das pessoas na cidade não vinha da ausência de pessoas, mas do hábito de conviverem. Vi 4 estudantes estrangeiros sentados em frente a um pequeno café. O sotaque inglês americano pairava no ar. Aproximei-me e os cumprimentei educadamente. Vocês estão estudando aqui? Um deles, um jovem, acenou.
Ele disse que era um estudante de intercâmbio da Califórnia, outro era de Londres. Uma das garotas riu e disse uma frase que me deixou imóvel. Na minha cidade não quero andar sozinha depois das 21h, mas aqui sinto-me à vontade para comprar algo à meia-noite. Perguntei o que a fazia sentir-se assim. Ela olhou para a rua e respondeu simplesmente: As pessoas nos olham como pessoas, não como vítimas. Outro acrescentou: quando fazemos algo desajeitado, alguém ajuda sem nos fazer sentir envergonhados. É como se tivessem compaixão por nós. A palavra compaixão, ou a ideia do jeitinho respeitoso, me fez parar de fazer anotações, porque não era apenas uma palavra traduzível. Era um sistema de sentimentos que a sociedade construiu em conjunto. Ajudar sem fazer o receptor se sentir inferior. Continuei andando até perto da meia-noite e decidi fazer um teste que nunca pensei que faria em um país estrangeiro. Entrei em uma viela beco estreita com pouca luz. O tipo de beco que na Europa significa não entre. Eu não estava agindo de forma imprudente. Estava apenas andando devagar, deixando meus olhos e ouvidos trabalharem. Mas o que ouvi foi o som de colheres batendo em tigelas de uma barraca de comida, a voz do vendedor chamando clientes, o som de uma mototáxi passando e diminuindo a velocidade porque me viu arrastando uma câmera. O motorista olhou para mim e perguntou: "Para onde o senhor vai?" O tom não era agressivo, era mais de ajuda do que de qualquer outra coisa. Respondi que estava apenas andando e filmando o ambiente. Ele acenou e disse brevemente: "Cuidado, o chão está escorregadio, tá?" E foi embora. Eu ri por dentro. O aviso sobre o chão escorregadio de um estranho em um beco escuro parecia trivial, mas era a confirmação de que as pessoas nessa área ainda se responsabilizavam umas pelas outras, mesmo que não se conhecessem. Passava da 1h da manhã quando entrei em uma lanchonete 24 horas bem iluminada, que parecia uma ilha no meio da noite. E foi lá que vi a imagem que fez a câmera em minhas mãos parecer estranhamente mais pesada. 3 alunas em uniforme escolar estavam escolhendo lanches e macarrão instantâneo. Elas riam baixinho, conversando sobre o dever de casa, como se a noite, por mais tarde que fosse, ainda fosse vida normal. Fiquei de lado, sem querer incomodar, e fui pagar, perguntando ao atendente com cautela: "Muitas estudantes vêm a essa hora?" O funcionário sorriu um pouco confuso. "Vem bastante sim, voltando de um cursinho, com fome, dão uma parada." Perguntei de novo: "Não é perigoso?" Ela fez uma cara pensativa e respondeu brevemente: "Não, moço, é normal." A palavra normal me atingiu mais forte do que seguro. Porque seguro pode ser um slogan de marketing, mas normal é o que as pessoas acreditam a ponto de não precisarem explicar. Saí da loja olhando para a rua às 1h30 da manhã. Os carros ainda circulavam, as pessoas ainda andavam, mas a atmosfera não era de tensão. Era uma cidade que ainda respirava sem sufocar ninguém. Peguei meu celular e digitei uma nota imediatamente. A verdadeira segurança é o dia em que as pessoas não precisam provar que vão sobreviver, porque a sociedade está ajudando a tornar a sobrevivência algo comum. Voltei para o hotel naquela noite com um sentimento estranho. Não a excitação de ter um bom conteúdo, mas um silêncio no peito, como alguém que acaba de ver algo valioso que sua própria casa começou a perder. Comecei a entender. A razão pela qual tantas pessoas procuravam o Brasil pode não ser porque ele é perfeito, mas porque existe um acordo silencioso entre as pessoas de que elas não forçarão umas às outras a viverem em constante estado de alerta. E no dia seguinte eu precisaria encontrar a resposta mais clara sobre o que construiu esse acordo silencioso. Acordei na manhã seguinte, antes do despertador, apesar de ter voltado tarde. As imagens em minha cabeça não me deixavam dormir. As estudantes na lanchonete à 1 da manhã, a mulher no metrô que não precisava ficar olhando para trás, a palavra normal da caixa. Era como se alguém tivesse colocado um espelho no meio do meu coração e perguntado: por que sua casa não pode mais fazer isso? Sentei-me à janela do hotel, observando a cidade que começava a ter o som de motores e pessoas andando mais rápido. A manhã de São Paulo não era suave como a Europa, mas era direta, como se a cidade estivesse dizendo: se você quer saber, vá lá e veja por si mesmo.
Peguei minha câmera e meu bloco de notas e me fiz uma nova pergunta. Não se a cidade é segura, pois eu vi que era, à noite, mas de onde ela vem? Se a segurança é o resultado, a fonte deve estar nos pequenos detalhes que as pessoas repetem todos os dias até se tornarem instinto. Comecei pelo lugar onde as pessoas comuns se reúnem pela manhã, o ponto de ônibus. Em uma rua, as pessoas estavam em fila em silêncio. Algumas seguravam café, outras olhavam para os telefones. Levantei minha câmera para fotografar e uma imagem parou minha mão. Havia um homem enrolado dormindo sob o assento do ponto de ônibus. Suas roupas eram finas e dava para ver um ligeiro tremor com o vento da manhã. Ele certamente não era a imagem que a cidade queria mostrar aos estrangeiros, mas ele estava lá. Pensei como faria, de acordo com a experiência europeia. As pessoas fariam de conta que não o veem, passariam por ele como se fosse ar, porque a pobreza faz as pessoas se sentirem desconfortáveis. Mas o que aconteceu foi mais silencioso e mais cortante. Um homem de terno e calça social, segurando um celular em uma das mãos, saiu da fila, foi até o morador de rua e removeu lentamente seu cachecol do pescoço. Ele o colocou sobre o ombro do homem. Não falou, não fez cara de herói. Apenas inclinou a cabeça levemente, como se pedisse desculpas por incomodar, e voltou para a fila, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais comum do mundo. Ninguém aplaudiu, ninguém filmou, ninguém fez um som de admiração. As pessoas no ponto de ônibus apenas permitiram que acontecesse e voltaram à sua fila original. Senti-me envergonhado e baixei a câmera, pois levantá-la em uma cena como essa faria da gentileza uma mercadoria. Escrevi no bloco de notas: a dignidade do invisível é devolvida com um gesto silencioso. E soube imediatamente: a segurança começa com um reconhecimento mútuo. Se você vê o outro como um ser humano, você não o machucará facilmente. E você também não permitirá que ele seja machucado facilmente na sua frente. No final da manhã, tive um encontro para visitar uma pequena área industrial que minha equipe havia agendado. Eu queria saber se a ordem que vi no metrô existia também no local de trabalho. O carro me levou a uma área com armazéns altos, placas de aviso e o som de máquinas ao fundo. O gerente me recebeu com um sorriso e uma maneira educada de alguém acostumado a lidar com estrangeiros. Ele me levou por uma linha de produção tão limpa que a luz refletia no chão, como se tivesse sido preparado para uma sessão de fotos. Fiz a pergunta que realmente queria fazer: como vocês mantêm este lugar tão organizado? Ele riu um pouco e respondeu de forma simples: temos um sistema, mas o sistema sozinho não basta. As pessoas têm que mantê-lo por conta própria. Ele disse a frase como se estivesse falando sobre o clima, não sobre filosofia. Mas eu ouvi como a chave para todo o documentário. Perto das 17h, quando um turno terminou, esperei para ver se as pessoas fugiriam para casa, porque na Europa, a hora de saída é o momento em que todos se desconectam imediatamente do local de trabalho. Mas aqui vi algo mais estranho. Muitos trabalhadores não saíram, começaram a guardar suas coisas, colocar as ferramentas de volta no lugar, abaixar-se para pegar pequenas peças do chão, separando o lixo em lixeiras diferentes, como se estivessem realizando um ritual. Perguntei ao gerente: há uma equipe de limpeza que vem depois? Ele balançou a cabeça. Parte do trabalho, sim, mas cada um é responsável pelo seu espaço. Nós treinamos desde o primeiro dia, não deixe seu fardo para os outros. Fiquei em silêncio. Um pensamento me atingiu fortemente. Se as pessoas cuidam de seu próprio espaço sem que ninguém as observe, significa que não estão com medo de punição, mas que acreditam na correção do que estão fazendo. E quando muitas pessoas acreditam na mesma coisa, a cidade inteira se torna limpa e segura sem ter que ser constantemente imposta. Naquela noite, fui a uma feira, mercado comunitária. Queria ver a vida real, onde as emoções colidem mais facilmente. A área de vendas era estreita, barulhenta e havia muitas pessoas. Eu estava filmando o ambiente. O cheiro de comida, a voz dos vendedores, o som de sacolas plásticas roçando. E então, um pequeno incidente aconteceu que falava muito.
Um grupo de turistas estrangeiros estava tirando fotos muito próximas, entrando em uma pequena loja sem pedir licença, pegando itens para tirar fotos em close-up. Uma das vendedoras levantou a mão para impedi-los, o rosto ficando cada vez mais tenso. Pensei, de acordo com minha experiência anterior, que logo haveria uma discussão alta ou alguém chamaria a polícia. Mas então, um homem de meia idade, que parecia ser um morador local, se aproximou. Ele não fez uma cara séria, não gritou. Ele sorriu educadamente e falou lentamente em um inglês compreensível. Esta loja não permite fotos, por favor. Pedimos que respeitem, tá? E fez um gesto de desculpa em nome de ambas as partes. Os turistas hesitaram em discutir, mas o homem apontou para outro canto da feira e continuou. Ali tem um ponto de fotos lindo. Vocês podem tirar à vontade. Eu levo vocês. O rosto da vendedora relaxou imediatamente, como se alguém tivesse ajudado a manter sua dignidade sem fazer o outro lado perder a sua. Os turistas hesitaram apenas por um momento antes de segui-lo sem ressentimento. E o assunto terminou. Não porque alguém perdeu, mas porque todos encontraram uma saída. Fiquei ali olhando e senti como se uma palavra estivesse flutuando no ar. Compaixão, respeito mútuo. Não era fraqueza. Era uma técnica social que impedia o conflito de se inflamar. Era uma infraestrutura invisível que permitia à cidade coexistir. Voltei para o hotel naquela noite com uma conclusão cada vez mais firme. A segurança do Brasil não se deve apenas a câmeras de vigilância ou força policial. Ela vem dos pequenos hábitos que muitas pessoas escolhem repetir, ver o outro, não deixar um fardo para o outro, não fazer o outro perder a dignidade desnecessariamente. E quando essas coisas se tornam um hábito, a cidade inteira se torna como um telhado invisível protegendo a todos. Fechei meu bloco de notas e escrevi a última frase do dia. O país, para onde as pessoas querem se mudar, não vence pelo luxo, mas por tornar a vida comum livre de medo. No meu quarto dia em São Paulo, comecei a me sentir estranho. Não estranho porque a cidade era barulhenta ou quente, mas estranho porque era demasiado boa, como se eu estivesse sendo mostrado apenas aos ângulos selecionados. Sentei-me no quarto do hotel, organizando os arquivos de fotos da noite passada e de ontem. Imagens de pessoas disciplinadas, imagens de paz tardia, imagens de ajuda mútua sem ostentação. Elas se alinhavam de forma tão irrealmente bela que o documentarista em mim começou a ficar cauteloso. Perguntei-me diretamente: é possível que uma sociedade tenha apenas um lado bom? Nenhum país é sem falhas? Mesmo o país para onde as pessoas querem se mudar deve ter ângulos que cansem as pessoas também. Decidi sair e ver o outro lado por mim mesmo, não para criticar, mas para tornar minha narrativa honesta. Fui a uma área de luxo à tarde, com a intenção de comprar um presente para minha esposa. Entrei em uma loja de cosméticos movimentada, fiquei olhando os produtos e perguntei a uma funcionária em inglês lento e claro. Mas a funcionária fez uma cara como se não tivesse entendido, ou talvez não quisesse entender. Ela se virou para chamar uma colega e me deixou esperando, como se eu fosse o ar. Eu não estava zangado, apenas senti o frio familiar. O frio que os estrangeiros em algumas cidades europeias sentem frequentemente quando falam com o sotaque errado ou perguntam algo que faz a pessoa ter que desperdiçar tempo. Foi um incidente muito pequeno, tão pequeno que outros podem não se lembrar. Lembrei-me porque causou um pequeno arranhão na imagem calorosa que eu vinha construindo há dias. Saí da loja com um sentimento de frustração e a dúvida começou a operar. Seria tudo o que vi apenas a superfície? O Brasil também teria áreas onde as pessoas são ignoradas? Naquela noite, voltei para o hotel mais cedo. Abri o computador e digitei palavras-chave, como alguém que quer ver a verdade completa. Problemas sociais Brasil, pressão cidade grande, desigualdade, golpes online, notícias criminalidade, cultura do drama nas redes. Os resultados fluíram como água com a torneira aberta demais. Li e comecei a sentir o peso na cabeça. Havia problemas que realmente cansavam as pessoas,
o ritmo acelerado de trabalho em certas indústrias, pessoas sendo enganadas por confiarem demais, a raiva nos comentários voando como flechas, notícias que faziam as pessoas sentirem que a segurança não era garantida. Recostei-me na cadeira e suspirei. A decepção me atingiu honestamente. Viu? Nenhum lugar é perfeito. Fiquei sentado em silêncio por um momento e então pensei na frase que havia escrito no dia anterior. Segurança é a vida comum que não precisa de medo. Se este país tem problemas como todos os outros, por que as pessoas de países desenvolvidos ainda estão olhando para cá? Por que ainda trazem seus filhos para cá, mesmo sabendo que não é o paraíso? Foi então que meu telefone vibrou na mesa. O nome que apareceu na tela me fez prender a respiração por meio segundo. Katrin, uma mulher alemã que encontrei no meu primeiro dia. Ela também trabalhava com mídia e escolheu se mudar para São Paulo. Você está livre esta noite? Sua voz veio pela linha, calma, mas amigável. Quer jantar na minha casa? Quero que você veja algo que não encontrará nos gráficos nem nas notícias. Eu aceitei imediatamente, como se alguém tivesse me atirado uma corda quando eu estava me afogando nos meus próprios pensamentos. O apartamento de Katrin ficava em um condomínio não muito longe do metrô. O elevador subiu tão alto que meus ouvidos estalaram levemente. Quando a porta se abriu, um cheiro de comida caseira simples flutuou para fora. Não era um cheiro luxuoso, mas um cheiro que fazia as pessoas se sentirem em casa. Na mesa havia arroz, uma sopa leve, legumes refogados e peixe grelhado. Ela disse que aprendeu a cozinhar com uma vizinha brasileira. A comida não precisa ser cara, mas não deve fazer a pessoa se sentir solitária. Ela disse como se estivesse contando uma piada, mas eu a anotei como um aforismo. Uma menina saiu do quarto e me cumprimentou com um sorriso relaxado. Ela tinha cerca de 14 anos, vestindo uma camiseta e shorts simples. Nenhuma atitude de uma criança que foi ensinada a temer o mundo. Ela se apresentou em inglês e adicionou algumas palavras em português. Tímida, como se estivesse orgulhosa de poder falar. Durante o jantar, decidi ser direto. Hoje tive uma experiência não muito boa em uma loja e li notícias, li comentários, vi muitos lados sombrios da sociedade brasileira. Estou confuso. Este país não é tão bonito quanto eu filmei, é? Katrin acenou sem negar nada. Sim, o Brasil não é perfeito. Ela colocou a colher e falou devagar. Aqui há desigualdade, há pessoas impacientes, há golpistas, há comentários destrutivos nas redes, há problemas a resolver. Mas você sabe, o que me faz ficar não é porque eu acho que é livre de problemas. Ela se virou para olhar para a filha, como se estivesse olhando para a coisa mais importante na sala. Eu fico porque o núcleo da vida diária ainda é protegido. Ela fez uma pausa e disse a frase que me silenciou completamente. Posso deixar minha filha sair para comprar algo em frente ao condomínio à noite sem sentir que estou apostando a vida dela? A filha dela riu baixinho e falou como se fosse algo normal. Ontem eu fui encontrar uma amiga perto da Paulista. Mãe, voltei depois das 22. Katrin perguntou de volta imediatamente com a voz de uma mãe comum. E como você voltou? A menina respondeu simplesmente. Metrô e andei um pouquinho na viela. A mãe acenou com a cabeça. Ok. Eu senti como se algo tivesse atingido meu peito. Não porque 22 fosse um tempo mágico, mas porque o tom da mãe não era o tom de alguém que precisa ser forte para se enganar de que não está com medo. Era o tom de alguém que não precisa ter medo demais. E em um mundo onde muitas cidades forçam os pais a viverem com suspeita, isso é o verdadeiro luxo. Perguntei baixinho, e sobre o online, o drama, os comentários destrutivos? Katrin suspirou. É real. Mas você notou o outro lado? Quando algo acontece, muitos brasileiros se levantam para proteger uns aos outros. Há avisos para não compartilhar notícias falsas, pessoas ajudando a denunciar contas fraudulentas, pessoas traduzindo informações para que estrangeiros não sejam enganados. Não se vence todas as vezes, mas há uma resistência. Uma resistência que vem da compaixão e do não deixar o outro para trás, que você já começou a ver. Fiquei sentado em silêncio. A decepção da tela foi lentamente substituída por um entendimento mais firme.
Este país não é um cartão postal e não precisa ser. Mas o que atrai tantas pessoas para cá é a capacidade de manter o comum ainda realizável. Voltar para casa sem apertar as chaves na mão como uma arma. Dizer a frase "pode ir" para o seu filho sem sentir que o está enviando para um campo de batalha. Antes de eu sair, Catherine me acompanhou até a porta e disse uma frase curta, como encerrando um documentário. Um bom documentário não conta que o lugar não tem problemas. Ele conta como, em meio aos problemas, as pessoas ainda tentam preservar sua humanidade. Saí do apartamento, peguei o elevador e desci. E naquele instante, eu soube que o final desta história estava ficando cada vez mais nítido. Não era uma exaltação do Brasil como um paraíso, mas uma ênfase de que o mundo não precisa de perfeição. O mundo precisa de um lugar onde se possa dizer uma frase simples sem dor. Tenha uma boa viagem, volte em segurança. Após o jantar no apartamento de Catherine, saí com um certo silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio denso, como se a resposta estivesse lá dentro, apenas se recusando a ser dita imediatamente. O vento noturno de São Paulo soprava da rua. Fiquei esperando um táxi em frente ao condomínio, observando as pessoas passarem naturalmente. E de repente senti que a verdade que eu estava procurando não estava escondida em notícias ou estatísticas, mas nos pequenos momentos em que as pessoas ousam confiar suas vidas umas às outras. Voltei para o hotel, mas não liguei o computador, não pesquisei mais, não li mais comentários. Abri meu bloco de notas e escrevi uma única frase, como um marcador no meio da história. O país para onde as pessoas querem se mudar não é porque é livre de problemas, mas porque ainda consegue preservar a humanidade na vida diária. Fiquei olhando para essa frase por um longo tempo e pensei no lugar onde tudo começou para mim, o aeroporto. O ponto onde uma pessoa decide sair e outra decide vir. Se a onda de estrangeiros se mudando é real, eu precisava voltar e ver novamente. Não para tirar fotos bonitas, mas para ouvir a voz silenciosa nos rostos das pessoas que carregam a maior decisão de suas vidas. Na manhã seguinte, fui novamente ao aeroporto de Guarulhos. Desta vez, não como passageiro, mas como observador. Fiquei longe, no saguão de desembarque, vendo os carrinhos de bagagem se moverem em linha, crianças pequenas sentadas nas malas, pais de mãos dadas firmemente, não por romance, mas como uma reafirmação de que ainda estamos juntos. Levantei a câmera devagar, mas parei, porque o que eu precisava hoje não era de uma imagem, mas da coragem de fazer a pergunta dolorosa. Caminhei até a área onde havia mesas para preencher documentos. Várias famílias estrangeiras estavam com a cabeça baixa, escrevendo algo. Suas expressões não eram de excitação de turista, mas sim de pessoas que estavam assinando um contrato com o futuro. Vi as mãos tremerem levemente ao pegar o passaporte. Vi os olhos procurando uma caneta como se tivessem medo de deixá-la cair e de o destino se perder. E então me lembrei da imagem do primeiro dia, quando brasileiros ofereceram canetas simultaneamente. Isso não era um detalhe pequeno. Era a linguagem corporal de uma sociedade que diz: se você estiver perdido, não será ridicularizado, você será ajudado. Tentei pedir entrevistas a várias pessoas, como antes. A maioria ainda recusou. Alguns sorriram pedindo desculpas e desviaram o olhar. Outros disseram que não estavam prontas, como se as palavras tocassem uma ferida que haviam escondido. Mas não me senti tão desapontado quanto da primeira vez, porque desta vez eu entendia. As pessoas que fogem do medo geralmente não querem contar seu medo a ninguém. É como ter que voltar a estar na noite que as destruiu novamente. Eu estava prestes a recuar quando uma mulher se aproximou de mim. Ela não era Catherine, mas tinha o mesmo olhar. O olhar de alguém que já havia passado por longas noites. Ela falou inglês com sotaque europeu. Você é o documentarista, não é? Eu acenei. Ela respirou fundo e continuou. Eu vou falar, mas peço que não usem meu nome verdadeiro. Sentamo-nos em um canto perto da janela. Ela se apresentou brevemente como professora de outro país, com o marido trabalhando em engenharia e um filho de 12 anos.
Ela pressionou as mãos nos joelhos, como se estivesse tentando parar um leve tremor, e disse a primeira frase que me fez saber imediatamente por que as pessoas ficavam em silêncio. Não nos mudamos porque queríamos luxo. Mudamos porque estávamos cansados de ter medo. Ela contou que em sua cidade natal, as crianças tinham que ser ensinadas a ter cuidado desde muito jovens, não voltar para casa sozinhas, não usar fones de ouvido nos 2 ouvidos, não tirar o telefone na rua, não ir ao parque depois de escurecer. Não é apenas uma regra, ela disse suavemente, é a maneira de viver de toda a cidade. Ela parou um pouco antes de dizer a frase que me atingiu. E você sabe, quando você tem que ensinar seu filho a temer o mundo todos os dias, essa criança crescerá sentindo que o mundo não é um lar. Não perguntei sobre crimes violentos. Não perguntei detalhes, porque não queria que ela se machucasse novamente. Perguntei apenas, então, o que a fez escolher o Brasil? Ela olhou para fora da janela, para a luz do sol batendo no vidro como um brilho sutil, e respondeu, a primeira vez que vim aqui, vi estudantes no metrô sozinhos, mulheres voltando para casa à tarde, e pessoas nas lojas não faziam cara estranha quando eu pedi informações. É como se esta cidade não forçasse todos a estarem em guarda o tempo todo. Enquanto conversávamos, um pequeno incidente aconteceu ao lado. Um menino estrangeiro deixou cair uma garrafa de água. A água rolou para debaixo da cadeira. Ele fez uma cara assustada, como se tivesse medo de ser repreendido. Mas uma funcionária se aproximou, pegou a garrafa e sorriu, falando algo rapidamente em português que eu não entendi, antes de fazer um gesto lento para que o menino entendesse que não tem problema. O menino sorriu de volta e disse, obrigado, com um sotaque ainda incerto, mas com a máxima sinceridade. A mulher na minha frente olhou para a cena e sua voz tremeu. Viu? É isso. Ela não estava falando sobre a garrafa de água. Ela estava falando sobre o sentimento que o menino recebeu. O sentimento de que um pequeno erro não será punido com vergonha. E em um mundo onde a tensão faz as pessoas prontas para explodir umas com as outras, essa suavidade é o recurso mais caro. Saí do aeroporto no final da tarde com uma voz cada vez mais clara na minha cabeça. Eu não precisava correr atrás de drama. Eu não precisava exagerar a escuridão para ser maior do que a realidade. Porque o núcleo da história não é se o Brasil é bom ou se a Europa é ruim. O núcleo é que os seres humanos estão procurando um espaço para respirar que não exija gastar energia em alerta constante. Abri meu bloco de notas novamente e escrevi a frase para o final com antecedência. Uma única frase que eu acreditava que pessoas em todo o mundo entenderiam, mesmo falando línguas diferentes, o comum mais caro é a segurança. E eu sabia que no próximo passo, no passo final, eu precisava mostrar aos telespectadores que a segurança não é algo que se compra apenas com dinheiro. É algo que é criado pelo que as pessoas escolhem fazer umas com as outras, todos os dias. Naquela noite, saí para caminhar novamente. Não para provar mais nada, mas para andar como alguém que acaba de aceitar uma verdade. Uma verdade que não está em gráficos ou notícias, mas na atitude das pessoas na rua. Vi uma jovem voltando para casa segurando uma sacola de comida com tranquilidade. Vi um funcionário da limpeza de rua sorrindo e cumprimentando um estranho. Vi um mototaxista diminuindo a velocidade para que um idoso atravessasse a faixa de pedestres. Tudo era uma imagem comum, mas eu sabia que essa comunidade era o que o mundo estava perdendo. O Brasil não é um país perfeito. Eu vi suas rachaduras, eu as li e ainda acredito no mesmo. Nenhum lugar é livre de problemas. Mas o que faz as pessoas de países ricos olharem para cá não é porque querem fugir da realidade. Pelo contrário, eles querem voltar a viver com a realidade mais simples. Voltar para casa sem medo. Criar seus filhos sem ter que ensinar a desconfiar do mundo inteiro. E dizer uma única frase sem dor. Abri a mesma página do bloco de notas e escrevi por cima com uma caligrafia mais firme. A coisa comum mais cara é a segurança. Baixei minha câmera lentamente. Não porque a história terminasse de forma grandiosa, mas porque eu queria que o silêncio no final falasse por tudo.